Olá, espero que estejam todas e todos bem. Hoje é a volta do vinho, então ele está aqui comigo. Foi uma semana muito conturbada, mas já é uma semana santa, então é semana do vinho. Muito bom ver vocês assim de volta, ver pessoas novas. Muito massa estar aqui, assim, falando sobre queixoterapia e difundindo assim as ideias fenomenológicas que são tão importantes, mas pouco difundidas, né? E com pessoas que estão querendo aprender, né? Estão querendo olhar, estão querendo de alguma forma tentar nesse mundo individualista se colocar no método fenomenológico, né? Que é tão difícil e que precisa de muita suspensão, precisa de muito parênteses, né? Precisa colocar todas as angústias de reconhecimento, de neoliberalismo, de produção, de individualidade, entre parênteses, mas estamos cá tentando com uma atividade, com um exercício, assim como as pessoas vão malhar, assim como as pessoas vão, sei lá, atletas vão treinar, né? Assim, para se parar de treinar, não vai conseguir fazer a sua performance. Eu acho que os estudos, né, sobretudo em fenomenologia, precisam dessa atividade, dessa malhação, para que a gente possa nos potencializar e não ficar para trás de nós mesmos, né? Nessa conjectura do ser sendo aí. Tá bom? Muito boa noite. Fala aí alguém, abre a câmera, levanta a mão só para eu saber quem que está aí, já escutando, para que a gente possa, de alguma forma, já começar. Boa noite. Olá, Maria, obrigado pela câmera. Olá, Lara, bom ver você aqui. Muito obrigado, gente. Valeu, Sarinha. Muito bom. Então vamos lá, já que agora eu sei que eu não estou só. Ingrid, gente, muito obrigado. Ingrid de volta, né? Valeu, Ingrid. Muito bom ver você aqui. Janete, abrindo a câmera. Muito bom sempre ver vocês. É, Boa noite, noite boa, meu povo. noite boa. Noite da quarta da paixão, eu acho, né? Eu não sei. É quarta da paixão? Ah, obrigado. É bom a câmera que eu sei que vocês estão balançando a cabeça. Muito bom. Maravilha, muito bom, muita paixão para todo mundo, muito ódio para quem precisa de ódio e muito tudo para que vier. Muito bom estar aqui, Ingrid, com vocês. Hoje nós vamos entrar, né, numa matéria tão querida e tão esperada por muitas pessoas, né? Até um dos integrantes do grupo aqui, que é o Wagner, pediu muito para essa hora chegar e a hora chegou e ele não está aqui. Mas eu acho que ele vai entrar depois. Mas é muito esperada esse conteúdo porque é o conteúdo que a gente vai vendo nas nossas relações, uma concretude das filosofias que nós vamos vendo até agora, uma filosofia que é mais rígida, uma filosofia que é difícil de se adentrar no começo, justamente porque a gente estava conversando, né? A gente vive num mundo idealista, individualista, neoliberal, toda hora, todo minuto, as pessoas estão demandando de nós que sejamos individuais, que sejamos uma singularidade de comparação, né? E quando a gente se depara com um método fenomenológico, que é um método, um caminho, uma posição no mundo, é um caminho para se seguir no mundo, é uma ética para se seguir no mundo, e aqui nós estamos tentando criar um oikos. Olha o Wagner chegando aí.
Não podia, é o que mais estava esperando essa. Wagner, eu estava falando de você, Wagner. Você disse, você é o cara que mais perguntou, que mais esperou sobre essa aula, que é a teoria do self e as funções do self, né? Eu ia dizer, não é possível que Wagner não ia comparecer, né? Tá aí, Wagner? Oi, boa noite. Pois é a tão esperada aula, né? A mais esperada por você, né? Então hoje vai ser esse encontro e o próximo sobre isso. Então A Lara disse que aproveite. estava me cortando aí, viu? O quê? A Lara disse que você estava me cortando aí. E é Tava isso, falando cara. mal pra porra de você, que Hum. você ia perder a aula que você mais reclamou pra mim. Muito bom, Wagner, te ver aqui, cara. Então aproveita, viu? Exige Valeu, mesmo obrigado. agora dessa aula para que a gente tire todas Eu essas tive uma dúvidas. pequena discussão com um professor meu por causa de selfie, viu? Olha Então eu vou aí. ter mais argumentos hoje. Fala aí, então vou começar com essa discussão. Deixa a Janete falar e tu começa com essa discussão para que a gente possa entrar. Fica bem melhor assim. Fala, Não, Janete. porque assim, na verdade, nós estávamos concordando, só que ele estava falando de outra maneira. Hum, É que ele estava falando que teve uma época da gestalterapia que o self estava sendo colocado como igual às ciências naturais, né? sim, Como separação do organismo e meio. Mas o self mesmo, da fenomenologia, é o self, o indivíduo é o meio, né? isso, Nesse caso. isso. E é dinâmico e tal. E eu estava tentando mostrar para ele que o self de verdade que eu sei é esse, Sim, né? Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer é que há um self hoje colocado como naturalista. sim. E ele estava entendendo o que eu estava dizendo que era assim, entendeu? Ah, Mas sim. só que há mesmo, né? Que esse self naturalista, né? Sim, sim. Só que realmente, historicamente, eu não sei quando começou, quando mudou, aí já é outras situações que eu realmente não sei. Na verdade, o pior é que não mudou. É o pior. A gente aqui estudando isso é que está tentando olhar para uma outra direção, né? Nem na tentativa presunçosa de mudar tudo, né? Mas que a gente consiga, como gestalterapeutas, olhar para outra direção que não seja a do indivíduo, né? Na verdade, o indivíduo nem existe. Indivíduo significa indiviso. É aquele que não pode ser dividido. É aquele que não pode ser compartilhado. Qual é a palavra grega para indivíduo? Átomo? Átomo. Quem falou? Isabela. Muito bom, Isabela. É isso aí. A palavra grega para indivíduo é átomo. E vocês lembram da química? Claro que todo mundo vai lembrar. Todo mundo lembra de tudo da escola. Vocês lembram da química em que Dalton, Bohr e Rutherford chamaram de átomo aquela partícula mínima em que não pode ser dividida. E isso é a ciência natural, Wagner. Bom, a ciência natural quebrou as pernas depois que descobriram os elétrons, os quarks, né, os nêutrons e assim vai milhões de divisões que a gente pode fazer do átomo que seria indivisível. Isso significa que não existe indivíduo. Só que, infelizmente, isso não mudou. Ainda hoje, a ciência médica. Cadê Cássia que estava falando da TCC? Ah, a Cássia não vai poder, eu acho. Eu não vou falar TCC não porque está sendo gravado. Mas tem algumas abordagens que ainda tratam o indivíduo como um ser indivisível, de partes em que eu posso consertar ou adestrar ou treinar para que possa se igualar ou se adaptar a um sistema social que de antemão eu falo que é falido. João, corta tudo que eu estou falando aqui, viu? Que o vinho já está fazendo efeito. Pode fazer uma relação do ser aí com o self? É excelente, Isabela. É claro, sim. É isso.
né? Apesar de que é outra, olha outra coisa assim, ó, Isabela, me ajuda nisso, Isabela, já que você colocou isso, você pode ser uma ajudante incrível nesse sentido, porque gestalterapia, raramente ou nunca, eu não lembro de ter lido ou alguém falando, fala sobre fenomenologia hermenêutica. Seraí vem da hermenêutica de Heidegger. Ele vai fazer uma tese, que é o Ser e Tempo, em que ele vai tratar da questão do ser. Eita, desculpa, Janete, tu ia falar e eu não dei ainda. Né? Fala. Tá desligado o microfone. Uau. Rapidinho, é só para saber qual é o livro que tem esses capítulos que você passou para a gente. Qual capítulo? Tanto o da teoria do self, como fenomenologia da experiência clínica, quanto as clínicas gestálticas. Tem muitos livros. Eu posso te indicar vários, assim, mas o que a gente está usando hoje é o Clínicas Gestálticas. É esses dois textos que eu te mandei no grupo da gestão. Mas tem muita coisa interessante ainda. Mas é de quem, Eric? Eu gosto de falar que é da Rosane Granzotto, mas como está sendo gravado, eu vou falar que é do Marcos Miller Granzotto e da Rosane Granzotto. Né? Hoje, não vou falar bastidores, mas enfim. Mas, deixa eu me concentrar aqui. Mas, isso, obrigado, Lara, é isso mesmo. Casal Granzotto, pronto, melhor assim. Eles têm, assim, tem 3 livros que eu acho fantástico, assim, inclusive todo o meu pensamento basilar da gestalterapia é baseado neles, né? São muito queridas, que é o Fenomenologia e Gestalterapia, que a gente usou no começo, o Clínicas Gestalt que a gente está usando agora, e o Psicose e Sofrimento, que é um livro que vai tratar da vulnerabilidade da função id, né? Que a gente vai ver, né, mais aprofundadamente. Bom, mas assim, sobre o self, a gente tem um livro fantástico ai meu Deus, esqueci o nome, Gianetti, é de um italiano, eu vou lembrar do nome dele, não sei se está aqui esse livro, é do Francesetti, né, Gianetti, né, Francesetti, que ele fala sobre a psicopatologia gestáltica fenomenológica, né? Ele vai retomar o self fenomenológico temporal e vai falar sobre as relações do self, que é fantástico. Tem o livro do Diogo Bocardi, que eu indiquei para João, né? Porque é sobre suicídio, que se chama Viver Não É Preciso, muito fantástico para falar sobre self. Tem a teoria de campo do Marco César. Tem muitos, assim, eu posso indicar, mas vocês vão lendo aquela coisa que a gente estava conversando, né? Não vamos colocar milhões de coisas na nossa vida, nós somos finitos, nunca vamos realizar tudo o que nós queremos. Isso poderia ser trágico se não pensarmos que nós somos o que somos. E deixa a gente ir devagarzinho, degustando o que a gente está. Vamos ler o Clínicas Gestálticas, que é bem gostoso. O próprio livro Gestalterapia do PHG, né? PHG, que é do Paul Goodman, Hefferlein e Paul Goodman, ato falha, Peus, Hefferlein e Paul Goodman, ato falha porque quem escreveu na verdade foi todo o Paul Goodman, a parte teórica, né? Mas nele também tem o início da proposição do self fenomenológico. Mas e aí, Isabel, você topa essa empreitada de usar a hermenêutica fenomenológica para falar sobre a teoria do self? Porque eu não lembro de ter ninguém falando. O ser aí junto com... É por isso que eu sempre coloco em aula, né? Porque eu estou pensando nisso. Né? O ser no mundo ou ser com o mundo, que é a fenomenologia hermenêutica, e a teoria do self. A teoria do self, ela é russeliana, que é o cara o que veio antes de Heidegger, né? Edmund Husserl, que vai falar sobre ideias, vai falar sobre investigações lógicas e vai falar sobre a consciência transcendental. Heidegger vai falar sobre a fenomenologia existencial, em que vai radicalizar a ideia de intencionalidade.
Então, começando daí, né? Por que é que não existe indivíduo? Por que é que não existe uma pessoa indivisa? Né? Essa é uma das principais questões em que as pessoas ficam mais assustadas, né? Vocês não, porque já estão acostumados com a minha pressuposição, né, de que não existe indivíduo e subjetividade, né? Mas o pessoal do terceiro semestre, né, Maria, ainda fica assustado com essa ideia, ainda tem a visão de uma psicologia tradicional imbricada numa subjetividade, no enquadramento individualista. Mas vamos pensar cronologicamente, né? Como é que existe indivíduo? Como é que ele existe, né? O meu professor, o Alexandre Cabral, é fantástico nesse sentido, né? Ele estava falando sobre um exemplo do MBL, né? O MBL enfim, não vou nem ter esse comentário sobre o que é essa abominação da vida, que fica falando assim sobre, nós temos que respeitar os direitos individuais. Bom, direito individual significa que o monarca lá do podcast Flow pode falar que existe um partido nazista, né? Mas o que é um direito individual, né? O direito individual significa que eu não tenho nenhuma relação com os outros e com as outras. Significa que é por causa dessa ideia de livre-arbítrio e direito individual que muitas pessoas na pandemia não usavam máscaras. Vocês lembram assim das manifestações? Não, eu quero meu direito de liberdade de não usar a máscara, né? Assim, não tomar a vacina. Sim, meu querido, mas você não é um indivíduo. Essa é a questão. Você é dividido entre nós. Você é uma parte de nós. Uma parte bem, assim, acabada, né? Mas é uma parte de nós. Isso significa que self que significa eu mesmo, não é uma substância, não é um subjeto, uma subjetividade. Self é relação temporal. E aí esse meu professor vai falar sobre Kierkegaard, né? Ele fala assim, que Kierkegaard vai falar, tem um cara fulano de tal. Aí esse cara vai para missa. Aí esse cara reza. Esse cara compra um pastel e esse cara senta no banco para conversar com uma pessoa. Vocês conseguem ver a individualidade aí? Eu falei de quantas pessoas? De várias, muitas pessoas. Quantas vezes eu falei a conjunção com? Né? Ela fala com uma pessoa, ele vai à igreja, que pressupõe muitas pessoas, ele ora para alguma coisa ou alguém, ele come o pastel feito por outra pessoa. Se você ficar numa ilha deserta e viver nessa ilha, você vai viver na ilha, junto com a ilha, com uma linguagem, que no caso de nós é português, que aprendeu de outra pessoa e vai remeter afetivamente e ativamente a outras pessoas. Ou seja, é uma conexão mundana, não é nossa. Self é o estar sendo, por isso que é o ser aí, Isabela. Né? O self é o sendo com. A teoria de campo é o sendo com, mas, por favor, a partir de agora, eu sei que quando eu falei isso, quando eu falei ser com, vocês remeteram ligeiramente às pessoas. E aí é onde entra o oikos.
Exato, é um filme que eu adoro, um livro que eu adoro e uma pessoa que eu virei fã, né, sem conhecer, né, que é o Supertramp, que é da Natureza Selvagem, né, Janete? Eu acho esse filme incrível nesse sentido e essa frase incrível quando ele vai tentar, né, se individualizar de alguma forma e não consegue. Não porque morreu, né, mas não consegue em todo o Alasca se individualizar. Até quando ele vai comer carne, ele é surpreendido por moscas, né, enfim. Mas é isso, né? O ser com, onde que entra a questão das diferenças, existem selves diferentes. Tá falando, essa pergunta se remete a selfies diferentes, como se cada um tem um selfie, ou se existem selfies diferentes no tempo? Como se cada um tivesse um self diferente, entendeu? E como as pessoas dizem, aquela pessoa é diferente da outra. Essas coisas assim. São duas perguntas aí, então. Se as pessoas têm um selfie e por que as pessoas são diferentes da outra, né? Já que não somos indivíduos. Essa é uma das primeiras perguntas que se faz quando a gente está criticando a subjetividade e a singularidade, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer, né? A gente tem alguma coisa? Se nós somos o mundo, nós não temos nada, né? Nós somos com, não temos o, É. né? Então, primeiro que a gente não tem self. Sentimento de posse é uma ilusão. Fala, Janete. Eu coloquei uma frasezinha do texto do primeiro, o segundo eu não li, não. Não deu tempo, né? Eu botei em cima da Não, hora. não. Que self não é o consulente ou clínico, mas a indivisão. Aí eu coloquei indivisão em letras garrafais. Perfeito. É a indivisão da experiência que faz que se misturem, sem jamais poderem coincidir. Eu achei Lindíssimo. Ave Maria. Lindo, lindo, lindo. Eu não sei se é o vinho ou se foi as suas palavras. Eu acho que lembra um pouquinho do que Nietzsche fala, sabe? Que precisa, alguns desses trechos e textos, você precisa ficar ruminando e processando Isso, a isso. ideia e, enfim, Por eu isso que é uma achei top. malhação, né? Por isso que tem o método fenomenológico é uma malhação. Você tem que ficar direto pensando, assim, tem que voltar sempre a pensar. Tem que sair também um pouco e foda-se, vai fazer outra coisa. Mas depois vai pensar assim, porque método fenomenológico não é assim, eu li um livro e aprendi, né? Tem que estar direto ruminando. Muito bom, Janete, excelente. É isso, né? Pena que o Clínicas Gestálticas, né? Pena, mas é a proposta do livro. Ele vai falar só sobre, assim, vai se focar mais na clínica gestáltica e não num pensamento relacional político de viver, né? Assim, em relações sociais. Mas sempre remetendo à clínica como se fosse a nossa vida, como se fosse, não, como é a nossa vida cotidiana. A clínica é só apenas uma parte irrisória. A Gestalt ela não pode se resumir a uma questão de saúde, porque senão a gente vai voltar para a clínica médica tradicional. A clínica Gestalt, que o método fenomenológico é um método de vida. A gente não pode dizer assim, na vida pessoal eu não vou usar a fenomenologia, mas na clínica eu uso, né? Isso não existe. A gente não é indivíduo. Fala, Janete. Desculpa interromper, Eric. É que eu fiquei sem entender qual era a diferença, e se existe também, entre Gestalt e Gestalten. Se é tipo como se fosse só o plural de Gestalt. Sim, é porque Gestalt é uma palavra alemã, né? Vai remeter às formas musicais da harmonia, né? É o que o Henry Fels chamou da harmonia entre as notas de um passado e um futuro no presente e na melodia. Quando você toca um dó, vai para o ré, essa melodia, o dó e o ré separado, eles não são nada, mas quando se juntam os dois numa temporalidade de um passado que chama
um futuro no presente, isso é Gestalt. É uma forma de uma totalidade, né? Uma totalidade intencional, né? Isso é uma palavra alemã para essa totalidade, né? Não é simplesmente forma, né? Como muitas pessoas falam, mas tem que saber dessa estrutura da totalidade temporal da Gestalt. E como é alemão, toda palavra que é substantivo em alemão se torna plural, botando o E e o N no final. Aí fica Gestalten, significa que são várias Gestalts, aportuguesando, né? Várias totalidades. Formação de Gestalten são formações de várias totalidades, né? Que para mim também, em termos de pensamento oikos, né, que é a nossa morada, eu acho que é só uma Gestalt mesmo, um todo que se forma com temporalidades que são percebidas como diversas, mas na verdade elas se interconectam, na verdade. Como um organismo, exatamente, Janete. É um organismo, né? O nosso organismo não é partes. Nosso organismo, nosso sistema orgânico é tempo. Por isso que nós somos, a cada segundo, ajustamentos criadores. O que é ajustamento criador? É que nós estamos sempre nos ajustando à próxima novidade, de uma maneira intencional. Intencional significa não com intenção, mas com uma intencionalidade temporal de algo que nos orienta indeterminadamente de um passado e um futuro no presente. Na gestalterapia nós vamos chamar isso de awareness, né? Janete leu o texto, muito bom, né? Ele vai chamar de awareness a mesma coisa de intencionalidade. Contato é a mesma coisa de experiência. Awareness é a mesma coisa de intencionalidade, né? No contato, que é a experiência primeira, a primordial, onde nós experienciamos junto com toda a temporalidade que nos circunda na nossa pele, que é a fronteira de contato, uma fronteira abstrata, que na verdade não é fronteira, né? Porque a própria fronteira se confunde com o ambiente, ou seja, nós quando respiramos, nós somos o ar, nós não estamos com o ar. Fala, Lilian. Sim, as funções, né? Id, personalidade e ato, elas são uma forma de se ajustar, Perfeito, assim? Perfeito. Isso. Mas não tem aquelas também, tipo, a forma de se ajustar a introjeção também é uma forma de se ajustar, aquelas egóicas, aquelas também são formas, né? Sim. Alguns autores vão chamar de disfunções da fronteira de contato. Disfunções. São interrupções. Não é positivo, né? Não é. Tem a frase de Peirce que é bem clichê, que eu gosto de falar, assim, pra gente sair da dicotomia do que é bom e do que é ruim. Né? Que é moral, né? Isso é a moral. É isso, é moral. Que ele vai falar assim, ó, nem toda fluidez temporal é boa e nem toda interrupção é ruim. Mas eu falo no sentido ruim, não é nem na moral, não. Seria no sentido de trazer sofrimento, entende? Nem sempre traz sofrimento também. Tá. Às vezes a fluidez traz sofrimento, às vezes a interrupção é necessária. Sempre lembre do exemplo de atravessar a rua. Sim. Entende? Não lembro não como é um exemplo de atravessar a rua. Tu falou sim, eu pensei que tu lembrou. Mas olha só, atravessar a rua e não atravessar loucamente, desesperadamente, sem olhar se vem carro ou não, é uma fluidez temporal. Você precisa interromper o seu andar e todo o seu desejo de atravessar a rua para olhar se vem carro, para não ser atropelado. Entende o que eu quero dizer? Isso é uma interrupção. Sim. Entendi. Interrupção de ato, né?
Entendi. É verdade. Mas é uma forma de seria, no caso, toda forma de se ajustar, ela é inconsciente, é isso? É, né? Boa pergunta, assim, não é toda forma, né? E é por isso que a awareness, ela tem uma característica de intencionalidade, mas na gestalterapia estar aware, né? A awareness, ela se configura com uma consciência de, de sua intencionalidade. Então, significa que você pode estar na awareness ou não. Tipo assim, então, um exemplo. É, tipo, se eu não pude me expressar, percebi que eu tô com a energia, que seria a emoção retida, que eu não me expressei na hora que eu poderia. Então, sabendo disso, como eu pinto e desenho, eu vou tentar expressar toda essa energia no desenho, na pintura, seria mais ou menos isso, porque aí não vai gerar sofrimento futuro. Seria tipo assim, porque se ficar inconsciente, pode me trazer o quê? Um pânico ou outras possibilidades, né? Pode trazer sofrimento. Não, nem sempre. Hum? Se eu reter uma emoção e não expressar, não pode, às vezes, nem sempre traz sofrimento. Nem sempre. Nem sempre. Tem, assim, é muito difícil a gente dizer isso, né? Assim, se a emoção vem de chorar, por exemplo, e você vai chorar em outro canto, pode ser que alivie mais, né? Mas eu não vou falar aqui do exemplo, né, Janete? Mas a Janete, a gente fez um experimento já em sala que veio muita emoção e ela não estava preparada para expressar e parou o experimento. E eu disse, não sente, para você não avançar mais agora, porque pode ser que a expressão total de quebrar tudo, assim que a mínima proteção que você tem daquilo pode ser mais danoso do que você, né? Você aliviar um pouco, assim, prender, reter um pouco e ficar lá. Depois você exprime de outra forma, com um poema, com uma pintura, né? De alguma forma ela vai sair, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, e eu concordo com você, que se você reter várias vezes, assim, ficar retendo porque não pode sair, isso realmente pode causar uma ansiedade, pode causar é, Um sofrimento, um né? sofrimento, né? Assim. Pode causar, né? Mas na fonologia a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Lembre-se que o ser só pode ser sendo. Entende? Eu vejo muito assim, que pode causar no sentido da pessoa. Se uma pessoa ela aprendeu a se reorganizar, né? Reajustar criativamente de tal forma, nessa rigidez, só me ajusto dessa forma. Aí traz sofrimento, acumula e só se reajusta no sofrimento. Ah, é isso, isso. Aí na repetição isso se torna sofrimento, sim, sim. Porque acaba que é de reter uma emoção para ela se expressa como se fosse uma figura e fundo. A pessoa se expressa o quê? Sofrendo, né? Tipo, depois de um pânico, ou então de alguma crise de ansiedade. Sim, sim. Mas é um ajustamento, né? É um ajustamento, exatamente. Não lidamos aqui com saúde ou doença, ou com um certo ou errado, ou que isso vai ser ruim ou vai ser bom. São ajustamentos. A gente vai ver como é que se ajusta, né? Na função de ato, na função id, na função personalidade. Ela diz aqui no livro que o que importa no clínico, em tese, é deixar-se arrebatar por aquilo que no campo clínico emerge como figura. Ou seja, tipo, como é que a gente apresenta o fundo? Tipo assim, quem vai trazer esse fundo é a própria pessoa, né? No caso. Opa, então a gente vai voltar para os primeiros encontros, Lilian, nesse daí, porque isso é a parte fenomenológica da coisa, que tem que ficar bem firme com vocês. Alguém pode responder isso? Dos outros encontros? Não tenham medo de errar, porque isso não existe, né? Errar, eu sou experiente nisso. Eu pensei assim, se eu percebo que tem um fundo, eu ajudar a pessoa de alguma forma que ela perceber esse fundo. A gente não percebe o fundo. Não, a pessoa, Eric. Ninguém Tipo assim, a percebe pessoa, fundo. o fundo que eu falo, que é o inconsciente, que tá ali. O que tá por trás, por exemplo, daquele tipo de ajustamento que traz sofrimento. O que tá por trás Ô daquilo? Lilian, só entenda assim, ó. A primeira coisa para entender
Figura tem a ver com percepção. Sim. Percepção é figura. Ponto. Tudo que eu não percebo é fundo. Entendeu? Mas tu, como terapeuta, tu pode perceber. Não. Não? Não. Fundo. Quem que responde o que é fundo? Daniela, a pergunta é a seguinte. A pergunta é basicamente assim. Não vou repetir a pergunta como foi, né, Lília? Mas qualquer coisa você me complementa. Que é, a gente percebe o fundo? A gente pode perceber fundo? Ah, não, de uma forma clara, né? Porque a pessoa vai trazendo algumas bases, algumas construções, às vezes da infância, às vezes de outras questões de outros ambientes, que a gente consegue perceber um padrão que a pessoa vai se repetindo, e isso tudo com certeza está no fundo. Mas não tem como a gente elencar que aquilo é fundo, até porque a gente vai trabalhar com a pessoa aquilo que é forte, aquilo que é o fenômeno em si. Senão a gente vai acabar se perdendo no meio disso e vai trazer alguma coisa que não está sendo funcional para a pessoa e naquele momento dela mexer naquilo. Pelo menos é assim que eu entendi. Sim, é isso mesmo. Só com uma complementação de que, mesmo que a gente conjecture infância ou um passado que aconteça, porque aquele ato está acontecendo porque ele se encontrou na infância desse jeito, mesmo assim, isso é uma ilusão. Por quê? Porque isso aparece como figura. Tudo que a gente sedimenta, Lilian, é uma substancialização. É linguagem. Não é afeto nem ato. Entende? Então, mas o que seria o fundo? O fundo. Alguém responde isso, que é fundo? Porque essa coisa pode trazer um exemplo de uma pessoa, por exemplo. Atendo uma pessoa que associa o sofrimento de o quê? Pensamentos intrusivos, tipo, digamos que é o toque, a forma de se ajustar seria com pensamentos intrusivos, tipo, ou checagem direto, mas por trás daquilo está uma retenção, que seria o fundo, eu imagino. Reter emoção, reter energia. Sim, sim. É isso que eu entendi. O fundo, para mim, é aquilo, só que aí eu facilito, fazendo com que ele entenda o que é o fundo. Mais ou menos isso? Sim, você está certo, mas a gente não pode facilitar entendendo o que é o fundo. A nossa missão não é entender, porque a gente não sabe o que é o fundo. A gente sabe que é isso que você falou, que eu concordo com você. O fundo é temporalidade. É tudo que é inatual. O que é inatual? São os codados. Codados, vem de coparticipação, né? Codados são os dados que são cooperantes, que eles vêm de algum lugar, tanto de um passado e de um futuro, mas a gente não sabe. Bagagem de toda experiência. Isso, Thalita, muito bom. Né? Seria o fundo. Bagagem de toda experiência, não só do passado, mas também de uma prospecção do futuro. Isso a gente sabe que mas a gente não sabe entender ou explicar quais são os conteúdos desse fundo. A gente só pode lidar com o que emerge como figura. Entendeu? Porque se a gente entende, por exemplo, que algo é fundo, a gente já tá. Esse fundo já vira figura, então não é mais fundo. Entendeu? Eita, eu entendi. Aí tipo, vamos passando para outra camada e sempre para outra. Tipo isso, vai. Perfeito, isso. Mas sempre nos agoras, nunca tentando entender um passado que é ilusório, entendeu? Porque o agora ele já está prenho de passado e futuro. A gente não precisa ir para um outro lugar que não existe, entende? Lá naquele ato. Mas compreender esse fundo é importante, né? Entender o fundo não é importante. Para mim seria, ó. Para um método fenomenológico não é importante. O importante é que o que emerge como figura no aqui e agora seja trabalhado junto e experimentado com o consulente. Se você vai para o fundo, tentar interpretar fundo, ou entender o que é fundo, você vai para uma interpretação que vai torná-lo ele um objeto de estudo. Como se o passado fosse determinante para o que ele está sendo agora e consertar isso seria... Não, isso não existe. Isso é psicanálise tradicional. Tá. Bem tradicional, né? Mas como a gente estudou, tipo assim, né? A psicanálise ela é muito de interpretar, né? Que aí sair dessa linha é bem complicado, né? Sair dessa linha é bem complicado. É por isso que TCC é muito fácil. Corte isso, João.
Eu não posso falar essas coisas. O quê? Deixa eu ver. Que tem abordagens que são muito fáceis de lidar. Porque elas inventam uma dinâmica e elas resolvem a própria dinâmica que elas inventaram. O passado é isso e faz isso com a pessoa. Então, se a gente curar isso aqui, vai fazer isso aqui. Por isso tem manuais. Algumas abordagens. Por favor, cortem se eu falei o nome de abordagem, que todas são lindas e maravilhosas. Eu amo todas de coração. Um abraço apertado. Beijo para todos. Bota um pi, bota um pi. Meu sonho é editar um vídeo e botar um pi. Não, e a TCC, não, eu vou falar. É a TCC que eu tenho uma amiga que é da comportamental, né? Ela diz que programa toda a sessão e se frustra sempre, porque nunca sai do jeito que ela planeja. A mulher nunca vai sair. Tem um termo Ela- muito bom, né, nessas abordagens aí que, né, o pessoal inventa. Tem um termo muito bom que como é? Como é, meu Deus? É adaptação. Não, como é? Comportamento adaptável. Já falei com um cliente, já falei com um colega meu que era TCC, e aí ele estava falando de um dos casos dele, né? E aí a frase que eu mais escutava, bota o pi, a frase que eu mais escutava era essa aqui, mas Lara, aí eu apelava para racionalidade. O cara Então, ter que apelar para a racionalidade é uma mas você coisa. sabe que isso não vai acontecer, porque racionalmente falando, não vai acontecer. Aí e isso funciona? Aí ele, funciona. Mas é claro que funciona. O pior é que é uma linha, de abordagem, né, que funciona. Porque é muito curto prazo. Você reprograma ali, reprogramação mental ali, maravilhosa. Isso. Reprogramação mental, Não, não vou falar. Gente, pelo amor de Deus, não deixa eu falar. Olha Falta só. pi, vai aparecer um monte de pi. Pi. Ô, João, tu tem que aprender isso urgente. Esse pi, pelo amor de Deus, né? Se a gente quer botar no YouTube, a gente não pode ficar falando assim parresiasticamente, né? Tudo que a gente quer. Mas, deixa eu ver o que eu ia falar. Essa coisa, né, de apelar para o racional, olha só o que é parresia, né? Porque se eu apelo para o racional, é porque eu não estou conseguindo me entregar afetivamente, seja lá que tipo de afeto está acontecendo, para que eu me entregue naquela situação, e vou para o racional para esconder esses sentimentos. Isso significa não assumir o risco parresiástico de falar o que se deve falar. Bota assim, hoje falamos sobre teoria Exatamente, é isso. Pronto, esse vai ser o nosso. Boa noite, gente. Até mais, até a próxima. Todo mundo se ama, todo mundo dá as mãos, né? E é isso. Nossa foto vai ser todo mundo assim, amo abordagens comportamentais. Gente, o problema de voltar para o vinho é que eu tenho que ir ao banheiro. Então me dê 5 segundos. Eu estou vendo que Janete está com a mão levantada, Lilian também e Thalita também. Então daqui a pouco a gente volta. 5 minutinhos.
Voltando, gente, manifestem suas existências individuais. Individuais, não individuais. Dividam comigo suas existências virtuais. Eric. Oi, Thalita. Tudo bom, Thalita? Quanto tempo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Só em relação a esse conceito de figura e fundo, só para mim ver se eu estou compreendendo nessa linha de raciocínio, que tipo, o fundo seria toda aquela bagagem de experiências, né? A bagagem do experiencial mesmo, que no caso afeta na formação da figura e retoma o presente, que influencia na percepção e na formação da figura, essa bagagem de fundo, que é essa bagagem experiencial, é assim? Boa. Mais ou menos isso, mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Por isso que é boa pergunta, Thalita. Eu acho que esse desenvolvimento é muito interessante. Por isso que Isabela está aí? Levanta mais, Isabela. Isabela tá aí. Pronto. Isabela vai me ajudar na fenomenologia hermenêutica em falar, Thalita, Senhor. Ai, meu Deus. Minha individualidade, né? Senhoral. Ó, vai me ajudar nesse sentido da fenomenologia hermenêutica, em que Heidegger vai falar que o ser com o mundo experiencia um mundo circundante. Esse mundo circundante é tempo. Então, o mundo circundante, ele circula uma temporalidade em que há vários passados e futuros imbricando no simples fato, né, que eu percebi agora que minha mão está assim em forma de pinça, né? Inclusive, muito interessante, né, para quem estava gostando da arqueologia do saber de ir para um passado e dizer por que a gente faz certas coisas no presente, né? Nós nos desenvolvemos, evoluímos por causa do movimento de pinça, né? E por causa do córtex pré-frontal, né? E o movimento de pinça estava no córtex pré-frontal aqui, né? Assim, não sei se é uma interpretação bem viajada, mas tudo isso, toda essa história me faz ter esse movimento que nem sempre eu sou consciente, mas o mundo circundante me traz até esse movimento, junto com tudo, inclusive vocês, virtualmente. Entende, Thalita? Isso é fundo. É o mundo circundante. Entende que é tempo? Fala, Janete. Entendi que, no caso, influencia na forma de percepção da pessoa, da formação da figura, não é? Que a gente vai trabalhar. Isso, exatamente. Não sabe-se de onde. Entendi, é porque faz tempo que eu vi esses conceitos e eu estava tentando aqui relembrar, que é uma coisa bem lá do início mesmo, e faz tempo que eu escutei. Muito bom, Thalita. É isso mesmo. Influencia tudo. A percepção, o ato, os afetos. Né? Nós não temos nada nosso. Né? Tudo junto com o mundo circundante. Né? Fala, Janete. Eu entendo que essa parte de inconsciente e consciente, quando foge um pouquinho da psicanálise mais tradicional, ela é toda misturada. E que, na verdade, o que a gente vê naquela figura, né, do iceberg, que está na ponta e o restante que está submerso, não é uma coisa fixa, como a gente entende o iceberg. É uma coisa que está em constante movimento. Então, a figura seria o que Emerge. Fala, emerge. emerge. A figura seria o que emerge naquele momento,
que está emergindo, né? O que, no caso, o usuário está trazendo naquele momento. E o fundo é todas as experiências, de fato, como as meninas já trouxeram, né? Que a gente, às vezes, tem acesso e, às vezes, pode não ter. E pode não estar escancarado de uma forma clara. É tanto que, assim, eu fico pensando sobre um costume, quando eu estava fazendo terapia, de sempre estar anotando, sabe? As questões que são trazidas, que têm uma certa importância, mas que, como são vários passados, como são vários eus, como são vários futuros, a gente está em constante transformação. A eu que era semana passada não é a mesma eu que sou agora. Então, eu fico pensando assim, no impacto que essas anotações de uma eu de um ano pode trazer ao consulente uma eu que está hoje presente, sabe? Aí eu queria saber. Sim, continue. Pode dizer. Desculpe. Pode continuar. Não, então, aí eu queria saber a opinião, assim, sobre essas anotações, sabe? Porque até quando eu escrevo, eu já compartilhei com alguns. Excelente. Pronto, eu gosto de escrever, enfim. Às vezes eu fico olhando uns textos que eu fiz há um mês e eu não me lembro daquele texto que eu fiz. E é uma eu completamente diferente da eu que sou hoje, sabe? Então eu queria saber a opinião em relação a isso, sobre essas anotações que às vezes são feitas em relação ao que é trazido à clínica naquele momento. Porque, assim, eu vejo como sendo importante, por exemplo, na clínica hospitalar. Por exemplo, um estado que uma pessoa está, por exemplo, antes de uma cirurgia, pode ser um estado totalmente diferente da que está depois. Enfim, mas, assim, na clínica mesmo, sabe? Semanal, mensal, quinzenal, eu queria saber da opinião em relação a essas anotações e a Gestalt mesmo, sabe? A primeira pergunta que eu pensei foi: tu não, que eu entendi que você está dizendo que você não é a eu que escreveu antigamente, né? Porque você é outra. E aí eu fiquei pensando, e aí para você responder, né? Você é a mesma eu que é agora? Você é a eu agora? É tanto que saiu, não, somos, sabe? Eu não falei, eu não sou, não, somos. Eu acho que a gente está em constante transformação, em constante mudança. A gente, eu penso muito nisso, sabe? Que a gente não é uma coisa eterna, fixa, imutável. A gente está sendo constantemente, e a gente está sendo sempre atravessado por diversas coisas que estão acontecendo, estão sendo junto com a gente. Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Mas só para provocar um pouquinho mais. Existe uma eu em tu agora? Existem várias. Perfeito. Eu acho que eu acho, né, que esse pronome eu, quando eu falo assim, eu acho, existem vários eus, né, significa que a gente está tomando propriedade singular no tempo, em que nosso corpo e nossa fala é um discurso de mundo, que fala a partir de um lugar, né, mas falar a partir de um lugar temporal. E não o eu como a gente acha que é uma substância feita, né? Que eu sou alguém, né? Que é alguma coisa em propriedades, né? É um eu temporal, self, que não se constitui a partir apenas de mim. Primeira coisa, né? Por quê? Nós vamos trabalhar com uma ideia grega da voz média, né? Existe a voz ativa, nesse caso sou eu que falo, a voz passiva, que é segunda pessoa, vocês que escutam, mas a gente trabalha com uma coisa que é relacional, que é a voz média, que é a terceira voz. A voz média é que se fala. Se fala.
O falar acontece, não é eu que falo. O escutar acontece, não é vocês que escutam. Para que eu fale, precisa ter uma pessoa que escute. Para que se escute, tem que haver a fala. Cadê o eu aí? Existe eu falar para eu mesmo? Não, nunca. Nem na ilha deserta. Porque quando eu falo na ilha deserta, as árvores tremem com o ressoar da minha voz. É isso, é exatamente o que eu falei agora, Micaela. Nem quem fala só. Quem fala só está falando com uma outra coisa temporal. E quem fala só, e você imagina, né? Será que é automático ou será que ela está querendo falar, né? Quem fala só? Alguém fala só? Eu lembrei agora de uma frase de Nietzsche também, né? Ele fala que na minha mesa sentam-se vários e eu sou todos eles. Perfeito, perfeito. Ao mesmo tempo que justamente esses gestos, a própria fala, ela não parte da gente, ela não nasceu com a gente, as palavras não partem. A gente não inventou a palavra. A gente não inventou a palavra, exatamente. Exatamente, Janete. A gente não inventou a palavra. A palavra se fez com a gente. E só a partir disso, Micaela, já não é mais só. É junto com. Porque você nunca fala só. Me diz uma coisa, Micaela. Quando foi e onde foi que tu falou só? Pode abrir o microfone, deixa eu ouvir sua voz, rapaz. Deixe eu ouvir. Então digita aí. Onde foi quando tu falou só? Bom, enquanto a Micaela digita, segundo o que a Janete falou, a palavra não foi inventada por nós, ela se fez conosco uma ação e nós somos os gestos e ações e falas dos nossos pais e ancestrais e das pessoas que vão vir, dos nossos filhos e precedentes. Nós somos tempo passado e futuro. Nós não somos para si. Nós somos nossos ancestrais e nossos descendentes temporais. Porque a gente não fala para um passado e nem falamos para um futuro. Nós falamos junto com um aprendizado para algum lugar futuro. Nunca é só. Na rua falo sozinha enquanto ando. Você fala com o seu andar. Você não anda só. Você anda junto com a rua, junto com o ar que você respira. Você falar andando é diferente de você andar, você falar parada. Isso significa que o andar e o parar influenciam na tua fala, então não é só. Isso é a quebra do predicativo egocêntrico, pensar que nós somos feitos apenas de seres humanos. Mas nós somos mundo. Nós somos o ar que respiramos. O nosso sonho e nossa fala tem a ver com o ar que nós respiramos. E o ar que respiramos tem a ver com passados de outras pessoas e futuros de outras pessoas. Porque a gente não respira o ar sozinho. O ar é público ainda, né? Não privatizaram ainda. Eu acho. Consegue Sim, entender? a pergunta acho que é do João, é? Que outra coisa temporal seria essa? O outrem. O outrem é aquilo que nós não reconhecemos, que no caso tem a ver com o fundo, né, Lilian? Nós não reconhecemos. Por quê? De onde vem a minha fala? Não sei. A gente pode até saber, né, que o português, né, é uma língua da Europa que foi colonizada aqui, tarará, mas a forma que eu falo não sei de onde vem. Porque não é apenas o português que eu falo. É uma afetividade
temporal onde eu estou agora junto com vocês para alguma coisa. Então é mistério. É o vácuo quântico, A única né? coisa Então, que a gente pode dizer, descrever, é que o falar acontece, está acontecendo. o João tá aí, Eric. Isabela fala sobre a importância disso para o processo terapêutico. E quando eu falo em minha consciência? Olha, duas perguntas muito boas, muito boas. Só que eu tenho que ir ao banheiro de novo e a gente não chegou ainda nem nas funções do self, viu? São 2 encontros, eu acho que vai ter que ser 7 encontros. Né? Será que a gente vai conseguir chegar na ecogestalterapia, ecofonologia? Não percam os próximos episódios. Mas me deem mais 5 minutos. Por favor, daqui a pouco eu volto. Rapaz, Lilian, olha, eu não sei não, eu acho que eu tenho que ir para um endócrino, porque eu só bebendo água normal, eu já sou muito de banheiro. Não sei o que é que acontece. Eu te entendo, Eric. Mas cerveja fica pior ainda, pode ter certeza, viu? Detesto bares que não tem banheiro, eu fico muito louco, né? Existe, viu? Ou então tem um banheiro só, assim. É foda. E eu fui lá no banheiro pensando, né? Caramba, gestalterapia é muito massa, né? Essas coisas que a gente tá falando, assim, que eu tô reaprendendo e com as perguntas de vocês retrazendo, né? Eu disse que quem tava na gestão, né? Pô, isso é impagável, né? É muito massa, muito lindo. E faz muito sentido para mim isso, que é o mais importante. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês também. Faz muito sentido. Mas essas duas perguntas, né? E quando eu falo em minha consciência e qual a importância disso para o processo terapêutico? Alguém consegue conceber qual a importância disso para o processo terapêutico? Thalita e Lilian estão com a mão levantada ainda. Vocês querem falar? Ou é porque esqueceram mesmo? Não é porque eu não sei é tirar isso, filho. É só apertar de novo, é? É, só apertar de novo. Eu queria compartilhar uma frase Tá. sobre o que tu estava falando, né? Que eu me lembrei. Fala, Thalita. Eu vi, era bem assim, era bem clichê, mas tipo, fez total sentido depois que eu fui parar pra ver, que dizia assim, que eu até não tava, eu não lembro onde foi que eu vi, acho que foi no Instagram, que dizia, se quiseres inventar uma torta de maçã do zero, antes terá que inventar o universo. Sim, é isso mesmo. Pegou bem, Thalita. Pegou bem, é isso mesmo. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo para vocês. E eu né? lembrei, eu vinculei com isso que tu estava falando, né? Vinculou com o quê? Com isso que a gente estava discutindo, né?
com a questão do andar, de que nada é isolado. Isso, nada isolado, né? A invenção do smartphone não foi Só a mentira que é global. a mentira global. Por isso que a gente tenta ser paresiástico, né? Ser paresiástico também é um movimento, não é uma chegada, né? Não consegue ser 100% nem toda hora. Nem gestáltico toda hora, nem fenomenológico toda hora, né? É um movimento. Mas a gente tenta. Né? Ninguém inventa nada, né? Tudo se transforma, né? Lavoisier, sempre na veia. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não sei quem foi quem inventou o smartphone, mas vamos dizer que foi o cara lá da Apple, né? Qual é o nome dele? Steve Jobs? Steve Jobs não inventou o iPhone, ele só participou de uma empreitada onde teve um insight em que ele construiu junto com várias pessoas, desenvolvendo várias experiências e futuros e passados para apresentar. Emerge como figura o smartphone para ele, na percepção, e ele aproveita disso. Né? É isso, né? Bom, mas quem é que responde essa pergunta aí de Isabela, né? Muito pertinente. Qual é a implicância clínica nisso, né? A gente está falando aqui um bocado de coisa, está falando mal de algumas abordagens que eu não vou falar aqui a TCC, mas que a gente tem alguma relação com o mundo da nossa vida? O que isso influencia? Assim, não adianta nada ficar regurgitando aqui, falando um bocado de coisa e não ter, assim, na realidade, né? Então não está aqui criando mais ficções, né? Apesar de estar também. Qual a implicância clínica? Que como assim? Repete a pergunta dela, por A favor. pergunta dela, Thalita, é assim, ó. A gente tá falando que não tem eu, não existe individualidade e que nós somos junto com o tempo. E a temporalidade, ela é uma intencionalidade. E isso faz com que a gente seja tanto clínico quanto consulente ao mesmo tempo e fica se trocando. Qual é a relevância disso para a clínica? Como é que a gente pode clinicar pensando nisso? O que isso ajuda na prática? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente está discutindo aqui? Na clínica, no caso, a gente constrói uma relação lá entre o consulente, né, e o terapeuta. Então, no caso, além de ajudar nesse processo de que o indivíduo se torne consciente daquilo que emerge nas suas relações e como... Opa! O sujeito... Sujeito é a mesma coisa do indivíduo. Deixa eu ver... A pessoa... Difícil, né? Tá vendo? Eita, gota E a pessoa... Bem nordestina mesmo. Gostei. Tem que ser o nordestina. quê? Fala, Thalita, continua. Vai tentando aí, vai. Mas E no caso, nesse processo da pessoa se tornar consciente daquilo que emerge e Que de pessoa? como emerge na situação. Que pessoa? O consulente. O consulente? A pessoa no sentido de intencionalidade. De pessoa que vem de uma bagagem lá do passado, de uma bagagem de fundo, para aquilo que vem se remeter e vem emergir no agora, que vem
contribuir para essa pessoa de agora? Boa, Thalita, boa. Né? Você me lembrou de uma frase de Belchior. Belchior tem uma música fantástica de Conheço Meu Lugar. Né? Escutem essa música ontem. Essa música é a melhor música feita por um ser humano. Ganhou o prêmio de melhor música por mim mesmo. Sou eu que estou falando isso. Então escutem urgente. Né? É essa coisa que vocês têm que saber. Que ele vai falar assim: eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não me soa bem. E pouco me importa. Que pessoa é essa que tem que se tornar consciente? O que é self? Né? Ambos, falaram aqui, Janete, ambos, Lara, nós, isso. Não é a pessoa que fica consciente. Thalita foi muito bem, excelente, né? É claro que alguns conceitos a gente tem que ir se colocando, experimentando para que a gente possa sair do ambiente clínico tradicional, que é difícil de largar, né? Como nós já falamos aqui, né? Difícil, mas a gente está tentando. Está tentando. E pessoa, eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não me soa bem. Né? Além de ele estar remetendo a Fernando Pessoa, né? Que fique nos autos, mas a pessoa não me soa bem. Que pessoa? Que pessoa é essa que tem que se tornar consciente? Ou então, lembrando da voz média, a consciência se faz. Né? E aí vai para a pergunta de João. Consciência é consciência transcendental, que é para fora, para além do que a gente está acostumado a pensar no eu, ou pessoa, ou indivíduo, ou sujeito. A consciência se faz no aqui e agora. Lembra de Kairos? Quando a consciência se faz, Kairos é um Deus que só tem uma franja na testa. Ele é careca no resto da cabeça. Se você não pegar ele de frente, ele corre e você não consegue mais pegar em nenhum cabelo dele. Você só pode pegar na franja. A consciência se faz. Ou você pega, ou você não pega. Compreendem? A consciência se faz. No sentido de abarcar, né? De abarcar, de temporalidade, tudo. Eric, esse outrem que tu falou, ele pode ser considerado também o tempo? Muito bom. É isso, exatamente. Eu acho que é praticamente tempo. Praticamente tempo. Por que é tempo? Porque a gente não sabe de onde vem. É temporalidade, é o perfil do agora. É a única coisa que nós temos. É a única coisa que nós temos, é tempo. De passados e futuros interligados, acontecendo concomitantemente. Bom, consegui, assim, né, Isabela e João, assim, será que a pergunta tem mais alguma dúvida ou a pergunta já foi um pouco mais colocada, né? No caso, a consciência se faz quando você encara de frente ou não, né? A consciência ela se faz e é tão não nosso, Lara, que a gente não tem domínio sobre qual ação nós podemos fazer para que ela apareça. Por isso que a gente vai só experimentar até que alguma coisa aconteça, ou até que nada aconteça. Às vezes não acontece. Eric, então a clínica fenomenológica, ela é totalmente guiada pela... Aquela palavra eu lá esqueci. Peraí, deixa eu lembrar. Que é até... Pela intuição. Uhum.
totalmente guiada pela intuição, enquanto a oposto, que é o outro extremo, a TCC, ela é toda planejada, entende? Então, tipo assim, não existe intuição, né? No caso, tem todo o plano de como vai começar, todo o controle. E a fenomenologia é mais pela... Esqueci de novo a palavra, meu Deus. Temporalidade intuitiva. Então é temporalidade intuitiva, é? Que fique bem claro que não sou eu que estou falando, mas é isso mesmo, Lilian. Ah, tá. É isso mesmo. Mas é isso, tipo assim, ela é guiada pela a temporalidade intuitiva. Uhum. Sim. Caraca. Até que ponto a intuição é válida? O que é validar? O que é ser válida? O que é uma intuição válida? Ela é válida para quê? Bom, a intuição ela existe, né? O que a gente vai fazer com isso é experimento. Ela vai nos orientar. Ela não é válida para nada. Ela não precisa ser validada. Não precisa, mas assim, eu acredito que ela vem Uhum. se a gente tiver. Precisamos, né? No caso, na clínica, estar conectado com aquele momento. Uhum. É ali, né? Porque se eu estiver lá e estiver pensando o que eu vou comer mais tarde, ou não estiver presente, no estado de espírito presente, não acontece, né? Não acontece o quê? A intuição, tipo assim, algo para experimentar. A intuição acontece. Você não vai usar ela, né? É a questão da parresia. Você não vai usar a awareness deliberada que na fala, né? Que é essa intencionalidade, em que você vai usar a intuição para experimentar alguma coisa. Essa é a questão. A intuição ela sempre acontece. Nós estamos sempre sendo intuitivos. Ela já está, exatamente, Isabela. A gente já está. A gente está sempre antecipando o futuro. Sempre. Sempre a intuição tá ali. presente. Já está lá. Exatamente, Lara. Está sempre presente. E foi triste. Porque eu, tipo assim, ó, eu posso tipo, planejar as coisas, também. Pode, não existe impedimento. Você pode planejar. É óbvio. A gente fez um cronograma aqui para falar de gestalterapia. Porque às vezes eu entendo no literal, entendo de forma literal as coisas, mas entendi, então. Se vai dar certo é outra história, Lara. Exatamente. Vai dar certo para quê, né? Por que a gente precisa dar certo? A gente precisa dar certo? Dar certo para onde? Dar certo para quê? O que é dar certo? A gente vai para a clínica para dar certo, mas o que é dar certo? Para que precisa planejar encontro? Nada precisa. A gente pode experimentar. A gente pode experimentar as coisas, mas nada precisa. Para se organizar, eu acho que é necessário uma organização, né? Às vezes é necessário uma desorganização também. Mas aí, Lívia, a gente também tem que ter equilíbrio, sabe? Entre a organização e a desorganização. Né? Entre o controle e o descontrole. Né? Se tu só é controlado o tempo inteiro, tu perde a experiência. Entende? Total. Sempre chega no controle, né? Eu mesmo não. Se tu vê minha mesa aqui totalmente desorganizada, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero controlar, mas eu me frustro. É um flerte com a desorganização, mas uma precisão de organizar, né? É uma coisa mais ou menos assim. A gente vive se organizando e se desorganizando, exatamente. Estou me organizando para desorganizar, estou desorganizando para me organizar. Me encontro na minha bagunça, desorganizando o que é ser organizado. E vice-versa, né? Às vezes a gente precisa se equilibrar, às vezes a gente precisa desequilibrar, às vezes a gente precisa explodir, às vezes a gente precisa se acalmar.
Isso tudo é intuição. Intuição é a nossa ferramenta primordial. Thalita, você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que ela saiu agora. Fala, Janete. Licença. Ô, Eric, teve uma frase aqui que eu grifei também do outro texto, não foi desse não, da página 18, que diz assim: as gestaltem na clínica são antes manifestações do estranho do que objetos do conhecimento. Exatamente. Massa. É isso. Pronto. Daí seria, por exemplo, como me vem à mente palavras como abraçar, sabe? Abraçar aquilo que o consulente traz. Massa. Na verdade, abraçar aquilo que é trazido. Perfeito, muito bom. Exato. Sem ser necessário um planejamento do que, sei lá, eu tenho em mente. Um objetivo, por exemplo, como é traçado em algumas matérias que a gente vê na faculdade. Na TCC. Peraí, Lili, pelo amor de Deus. Não só na TCC. Esse vídeo vai ficar inválido, né? Não só na TCC, mas na psicologia social também, sabe? Na psicanálise também. Que tem muitas matérias que eu vejo que é como que é traçado um objetivo. Mas quando me vem essa palavra de estranho, é como se viesse também a ideia de estrangeiro, sabe? Do que é estrangeiro naquele momento e de que não é conhecido. Muito massa. No momento. E que tem que ser trabalhado também, né? Muito massa, demais. Boa demais, Janete. Por que é estrangeiro? É a melhor coisa, né? Você falou a melhor palavra. E estrangeiro, eu lembrei... Camille. Por favor, fale Camille. Né? Camille. Uhum. Camille. É uma leitura obrigatória, o estrangeiro. É obrigatoríssima. Gente, por que é estrangeiro? Porque simplesmente é essa perfeição, né? O que Janete falou, né? Simplesmente não é nem meu, nem do consulente. Algo se faz na relação terapêutica. Não é meu nem do consulente. Nem eu sou terapeuta sempre, eu sou consulente, ele é terapeuta. E algo se faz nessa relação histórica, temporal, que não é nossa. Fala, Janete. E eu me lembrei também, enquanto estava... Eu não lembro direito qual era o momento que estava falando, mas eu acho que foi antes de tu ir ao banheiro a segunda vez. Adoro que agora está marcado esse vídeo. Tempo que ele vai ao banheiro, até aquele minuto, foi tal coisa. Pronto. Eu acho que foi antes disso. E eu lembrei de uma música que fala sobre o que a gente vai deixar quando a gente morre, que é Tango Fúnebre, se eu não me engano, é de Jacques Brel. É uma música que ela é francesa, aí tem a traduçãozinha, eu acho muito massa, porque nela é como se a existência da gente começasse a fazer sentido para as outras pessoas. E o que a gente viveu, a nossa existência, a gente enquanto fenômeno, a gente enquanto ser jogada aqui nesse mundo, a gente fizesse sentido para a gente. Mas a partir do momento que a gente se vai, e eu acredito que antes mesmo disso, eu acredito que nesse momento agora, a gente não precisa fazer sentido para os outros. Assim como também, como algumas pessoas trazem alguns momentos que não fazem sentido para outras pessoas, mas que faz sentido para elas. Então, essa questão do normal, do patológico, que é sempre marcado, né, desde o início do curso, eu fico pensando sobre isso também, sobre o que é normal, sobre o que é certo, sobre o que é que tem que fazer sentido, o que é que não tem que fazer, e para quem é que faz sentido, em que momento é que faz, e por que é que tem que fazer também, né? Muito bom, Janete. É isso mesmo. Por que tem que fazer sentido, né? Eu lembrei que eu não estava desligando a câmera, né?
porque quando eu saísse, vocês iam ver o meu samba canção, né? Que eu tô com um samba canção bem estranho. E, e isso fazia sentido para mim, né? Assim, aí quando a Janet falou agora, assim, cara, que sentido é esse, né? Sentido é uma direção, é ir para algum lugar, né? Aí por que eu tenho que desligar a câmera, né? Até é engraçado isso. E quem dera, né? Eu pudesse dar aula bebendo vinho sempre usando samba canção, né? São as impossibilidades, né? Os sentidos que não podem ser feitos, né? Não faz sentido eu não poder fazer isso, que é uma coisa confortável para mim, né? Tá todo mundo de pijama de pra baixo. Enfim, são coisas que. Olha só como é uma coisa que é minha e não é minha, né? Que coisa é essa, né? Que eu tô agora desconversando comigo. Por que eu tava fazendo isso e por que eu não podia, né? Enfim. Por que eu não posso falar da TCC, né? Não posso. Mas olha, são coisas que nos atravessam, né? O poema que você escreveu antes, e você pensa assim, caramba, será que foi eu que escrevi? Eu posso fazer outra pergunta, né? Que é outra pergunta que eu ia fazer que não deu tempo de fazer, né? Mas, Janete, quando tu escreveu aquele poema, tu sabia como é que tu ia começar? E outra pergunta, tu sabia como é que tu ia terminar? Não. Ambas as respostas é não. E Quem assim, é esse? Entendeu, Lilian? Só para dizer, né, Janete? Quem é esse que vai escrever uma coisa que eu não sei o que é e nem como vai terminar? Isso é outra, hein? Fala, Janete. ao mesmo tempo, essa minha fala agora me veio um estalo assim, vrá, que quinta-feira passada, na aula com o Eric, eu fiquei meio que. Eu acho que meio que é fora, sabe? Meio que eu me desliguei e eu visitei vários outros lugares, vários outros momentos. Estrangeiro. Uhum. E um desses momentos foi que eu encontrei um papel que era de uma pessoa que morava comigo e, tipo assim, eu tava a ponto de terminar o relacionamento, né? A gente tava a ponto de terminar e tinha escrito no papel assim, um emaranhado de coisas que não faz nenhum sentido. E agora que eu tava falando sobre isso, me veio justamente essa memória. Atravessou assim, sabe? Aí eu fiquei pensando que justamente isso, sabe? No que a gente é com o outro, que a gente é atravessado o tempo todo de várias formas, e assim como eu sou, todo mundo está sendo a todo momento. E não necessariamente, por exemplo, tem a ver com, por exemplo, essa chamada de vídeo, mas tem a ver com várias outras coisas que estão ao redor da gente, que perpassam o tempo todo e que existem, existirão e que já existiram muito antes de a gente estar aqui. Perfeito. Tá vendo aí, Isabela, o mundo circundante, né? O mundo circundante não é lugar ou materialidade, é tempo. Muito bom, Janete, muito bom mesmo. É isso. Obrigado por trazer essas coisas, é muito importante. Nada de ser planejado, né? A gente não conversou antes Janete, vai, fala isso, a gente vai entrar nisso né? A gente tava pensando em falar sobre teoria do self e as funções do self. A gente não chegou ainda, mas olha aí, olha o que aconteceu aqui com a gente. A coisa aconteceu, não foi a gente que fez. Compreende? Compreende a importância clínica disso? É por isso, a Isabela, estou pensando na tua pergunta ainda, né? Que é muito pertinente essa pergunta, né? Porque falar mal da TCC acabou sendo figura. Bom, mas vamos desfigurar isso, né? Para quem não ficar pendante, né? Vai que tem, sei lá, a gente precisa se retratar. Mas essa pergunta de Isabela, né? Quando a gente fala de Gestalt e fala sobre estudo Gestalt, é muito mais
vivente, assim, na carne e afetivamente, quando a gente vive a experiência. Como Janete viveu na aula, né? Que eu experimentei com ela. Ali não foi simplesmente eu dar aula, né? A gente viveu a aula. Que é muito diferente de ser online e falar sobre conceitos aqui. É muito bom eu falar de intencionalidade, vocês entenderem o que é intencionalidade, mas Janete viveu a intencionalidade. Eu vivi com ela. A intencionalidade se fez, vivida. E a gente foi para outros lugares, não planejados, estrangeiros, que nunca mais a gente vai viver, mas que nos tirou do lugar. Lembra de desejo? Maria lembra, né, que eu dei essa aula um dia desse no terceiro semestre. Desejo vem de desider, né, que significa desvio. É quando os astros eles estão todos parados, mas há um que desce. É um que faz esse movimento assim, né, em parábola. Não sei se é parábola ou se é uma elipse, né? Mas aí que a gente chama de estrela cadente, né? O que a gente faz quando tem uma estrela cadente? Pedido. E o pedido é o quê? Pedido é o quê? É um desejo. Desejo. O desejo apareceu em Janete não quando... Eu vou falar de Janete então. Só um pouquinho. Não quando ela leu o poema, mas quando ela saiu do lugar. Entende, Janete? Janete entende mais isso porque ela viveu essa experiência. Mas quando eu experimentei com ela, ela não estava vivendo o desejo. Ela estava vivendo uma coisa que ela queria mostrar, né, junto comigo, claro, né? Queria mostrar para algo. Ela só viveu o desejo quando ela saiu do lugar. Saiu do lugar. Entende, Janete? Não é fácil entender isso agora? Que é aquilo que tu sempre fala, né, Eric? Que a partir daí gera possibilidades, novas possibilidades, é isso? As possibilidades elas sempre são geradas a cada momento. Mas a pessoa ela só consegue entender que ela pode ir para uma nova possibilidade se ela se desviar. Eric, licença. Eu super lembrei, assim, eu tô. Como eu li, fez muito sentido para mim o texto, por isso que eu perguntei também qual era o livro. Porque eu achei muito, muito top, assim. Porque ele fala assim, que no caso o analista permite que o analisando elabore a repetição a fim de dar aos afetos envolvidos outro destino. Perfeito. Pronto. É o desvio. Boa, Eu não João. entendi direito. É isso mesmo. O que seria o desvio, assim, em outras palavras? O que é o desvio? Fala, Janete. O que é o desvio? Aliás, como se desviar? Não seria nem o que é o desvio. Deu para entender, mas como fazer isso? Mas eu acho que não precisa, assim, de um desvio na clínica. A tendência, sabe? A tendência a um desvio. Não sei se... Sim, perfeito. Não precisa. Não é nosso objetivo também. A gente não vai dar para desviar. O desvio acontece. O desvio é você sair do seu lugar, do lugar onde você está, que é o lugar onde você vai se repetir. Antinatural, perfeitos. É isso, perfeito, Isabela. É isso, exatamente. Porque o lugar natural, o que é o lugar natural? A naturalização significa eu me sedimentar, eu me fixar em um lugar. Eu sou Eric e sou tal pessoa. Eu sou o quê? Sou um cara raivoso. Sedimentei. Eu só posso ser raivoso agora. Naturalizei. Na minha natureza é ser raivosa. Naturalizei. Maria, eu vou ao banheiro e você fala, viu? Daqui a pouco. 5 minutinhos. Já que nossos encontros estão sendo repartidos agora com meus idas ao banheiro, né?
Eu vou botar só o microfone agora para vocês vislumbrarem a obra de arte que é meu pijama, né? Fala, Maria. Que eu não sei se vocês estão entendendo muito bem, mas vamos dizer, a questão do desvio, ele pode ser ou não pode ser físico, né? Pode ser de outra forma. A gente pode não perceber ele fisicamente, mas lembre-se, na fonologia, a gente vai quebrar com todas as dicotomias. Não existe uma coisa que é física e não física. Não existe sujeito e não sujeito. Não existe dicotomias. Se o desvio acontece, ele também vai ser físico. Também, não só. A diferença é essa, entendeu? A gente pode perceber o não físico do desvio, mas não que ele não seja físico, entendeu? Tá acabando a garrafa, mas eu acho que vai ser o tempo, viu, Lara? Que vai acabar o encontro aqui. Eu espero, né? Porque senão, como eu disse, assim, tá sendo uma experiência muito massa. Eu acho que faz mais de 3 encontros que eu não bebo vinho com vocês aqui. Muito maravilhoso. Inclusive, gostaria muito de beber vinho presencialmente com vocês. Vamos marcar esse encontro, esse workshop, né? Workshop de vinho. Vamos nessa. Mas é isso, olha só. Fala, Aline, pode falar. Falando de desvio, né? Uhum. Vamos lá. A pessoa experimentou o desvio, é uma possibilidade. Eu estou trazendo aqui uma possibilidade. Experimentou o desvio, porém não sustentou, não banca esse desvio e ela quer bancar esse desvio, sustentar. E aí, tipo assim, ela experimentou essa nova possibilidade, só que tipo, quer muito bancar, mas não consegue. Quem quer bancar? Isso é tipo um exemplo de uma possibilidade de que eu encontrei na clínica. E que eu encontrei, não, tipo, que a pessoa já levou uma vez pra clínica. Tu já viu qual é o meu perfil no WhatsApp? Não vi, não. Teu perfil? É. Não. Não aparece o rio. Ele corre sozinho. Ah, tá. Lembrei do livro, né? Ai, eu amo esse livro. É muito bom. No caso, a Perfeito, pessoa quer Isabela. só... Lindo, lindo. A tarefa é não ter nenhum caminho, para encontrar o caminho do não ter. Muito, muito perfeito. Muito bom. Buda, ele vai falar isso. Ele vai falar que a pessoa que não quer o paraíso já está no paraíso sem querer estar. Mas ela só pode estar no paraíso se ela não quiser estar. A tarefa é não ter nenhum caminho.
Tem uma música de Los Hermanos que se chama Primeiro Andar. Quem não conhece, também para ontem. Várias tarefas para você. Conheça meu lugar do Belchior, Primeiro Andar. Que ele vai falar assim: eu preciso andar um caminho só. Vou buscar. Eu preciso andar, simplesmente. Eu preciso andar um caminho só. Vou buscar alguém que eu nem sei quem sou. Escutem essa música. Muito bom. Desvio. Deixa eu ler um verso meu. Leia, por favor. Eu fiz ontem esse. Tem todo. Oi? Desculpa, pode falar, pode falar. Tem todo um negócio antes, aí diz assim. Só que é bem simplesinho, minha gente. Lá no céu uma estrela brilha, ilumina uma menina. Ela quer ser uma estrela, e a estrela só quer ser uma menina. Que assim, para mim lembra muito essa questão, tanto que tu estava falando agora da questão do desejo, que a gente se perde, né? Nos desejos da gente. E não só do que a gente quer ser, da onde a gente quer estar, eu acho que até nessa coisa da clínica mesmo também, né? Tipo, querendo ter um objetivo ou encontrar uma resposta para alguma coisa, sendo que, na verdade, o momento que está sendo, às vezes ele tem tanto significado quanto esse objetivo que a gente quer alcançar e às vezes ele nem existe. Não existe. Não existe. É esse meme que eu falei para vocês mais cedo, né, na gestão. É o memezinho que eu acho fantástico, assim, né, de uma página da fenomenologia, que é a pessoa tentando agarrar as realizações, né, que é um ciclozinho bem pequenininho, uma realização, e no fundo, assim, um bicho gigante dizendo assim: nós somos finitos. Nós não somos seres realizáveis. Nós somos apenas... Sinto muito para quem gosta do ego, né? Mas nós somos apenas situações inacabadas. Nós somos coisas inacabadas. Para sempre tentar acabar e realizar e nunca realizar. A gente nunca realiza, né? Vamos fazer. Eu acho que esse grupo já tentou fazer várias vezes a playlist Gestalt, que eu vou cobrar agora de verdade, viu? Bem uma abordagem comportamental. Agora, vou usar um manual e cronograma e dizer assim: vamos formar agora a playlist, porque senão vocês não vão fazer, né? Em constante evolução. Ou desevolução, sei lá. Em constante... o Russell vai falar que nós somos fluxos de vivências heraclitianas. Heraclitianas porque Heráclito é aquele cara que fala assim: o homem nunca entra num rio duas vezes. Outra vez que ele entra no rio, o rio não é mais o mesmo. Nem o homem é mais o mesmo. Nós somos nada. Gente, nós não somos nada. Por isso que nós experimentamos. Se a gente fosse algo, a gente não precisaria experimentar. Entende isso? A gente não precisaria estar fazendo psicologia. A gente não precisaria estar discutindo fenomenologia. A gente é nada. A gente está experimentando. Tentando realizar e nunca realiza, para depois tentar realizar de novo. É igual diz Fernando Pessoa, né? Não sou nada, nunca serei nada. Você citou o melhor poema. E a partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Ave Maria, lindo demais. Eita! A melhor música eleita por mim mesmo, que é muito importante isso, frisar, é que Conheço Meu Lugar, e o melhor poema já feito por um ser humano é Tabacaria. E a melhor recitação já feita por um ser humano é Tabacaria, recitada por Abu Janra. Muito bom. Não sou nada. Não posso querer ser nada. Olha isso. Olha o desvio. Não sou nada. Não posso querer ser nada.
Apesar disso, eu tenho todos os sonhos do mundo. Perfeito, Janete. Fala, Thalita. Tem uma música de Engenheiros do Havaí que ela é muito boa. Eu gosto muito dela, 3x4 o nome. Que ela diz que nós somos o que há de melhor. Somos o que dá para fazer, o que não dá para evitar e nem se pode esconder. Pô, perfeito. É um verso que eu acho interessante. Poderia compor nossa playlist. Bota aí, Lara, agora. Tempo Perdido, Primeiro Andar. 3x4, também amo essa música. Muito bom. Ia ser censurado o podcast. Surgiu uma ideia agora com essa música. Fala a ideia. Ah, você joga a sugestão e depois foge. Aí depois desliga o microfone aqui. Cadê a parresia? Porque eu tô pensando em uma intervenção e eu não tava tentando achar uma música, aí agora veio isso na minha cabeça. Por que que eu não posso usar essa música? Perfeito. Usa. Por Essa que não? ideia. Olha a introjeção, né? Olha as leis morais, né? Olha o impedimento do ser aí. Eu não posso usar, por que não? Ela veio intuitivamente, nada vem por acaso. Somos o que podemos ser, sonhos que podemos ter, né? Da música. E você não deixa essa coisa aparecer como figura. Isso, exatamente. Faça. Ô, Thalita, foi Thalita que falou agora, não foi? Sim. Eu estava pensando num artigo, né? Que estava dizendo assim para a gente começar a construir o projeto e tal. E me veio à mente uma música que é justamente do Menino de Zeta, que é de Encanto e Poesia, que é Pregação, o nome. Aí eu estou pensando em fazer relacionado à psicologia, pegar a parte da fenomenologia, existencialismo, gestalt, e tentar a clínica aplicada para mulheres da zona rural e que, assim, tem a ver com violência psicológica e violência doméstica também. E eu já tinha anotado algumas vezes no caderno, gritar e quando o silêncio ameaçar, falar por voz, que é justamente um trechinho da música Pregação, né? Aí, assim, eu acho que super cabe, sabe? A gente fazer esse tipo de trabalho e inserir e validar também, né? Validar esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber, até porque perpassa a gente e é muito importante. Eu acho a gente valorizar aquilo que nos afeta. Eu acho que fica até mais bonito quando a gente faz um trabalho que faz sentido com a existência. Que é Sim. que a É gente se... até muito triste você falar isso, viu, Janete? Porque é muito triste como tu fala assim, é muito importante a gente fazer as coisas que nos afetam. Isso significa que a gente não está fazendo isso. Para você falar isso, significa que a gente não está fazendo isso. E isso é foda pro neoliberalismo, né? Porque o É, neo... é como a gente estava falando logo no início, né? Desde cedo, que assim, às vezes não tem tanto reconhecimento e a gente acabou por deixar passar essas coisas que de fato faz sentido e que nos influencia desde sempre. E assim, fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente é apaixonado, eu acho que tem super tudo para dar mais certo do que fazer uma coisa que, como é que eu posso dizer, esse negócio de pegar, por exemplo, os 5 artigos que já foram falados sobre um tema e você dar continuidade, por exemplo. Às vezes não é de fato o que você quer falar, né? Às vezes você quer Janete, falar outra coisa. parresia é isso. Sejamos o que não faz sentido. Tudo o que você é apaixonada agora, que o Parresia seja nosso grupo de experimentação para que você cresça nesse sentido.
Porque se não for outra coisa, não faz nenhum sentido. Entende? Que a gente seja, junto com você, as suas paixões. Eu acho que isso tudo responde à pergunta de Isabela, né, Isabela? Deu para sentir, para perceber a implicação clínica? Vamos tirar foto, gente? Quem quiser abrir a câmera, eu acho que foi um desfecho. Muito obrigado pelo encontro sobre as funções do self. Nós não falamos nada sobre isso, mas foi excepcional o desvio Na que nós... verdade, eu acho que a gente falou só no ler o texto, né? Sim, claro. Uhum. Valeu, Sara, para abrir a câmera, muito bom. Quem quiser abrir a câmera também, vamos tirar uma foto, tá tudo gravado e nós amamos a TCC, esse é nosso lema do Parresia, nós amamos coaches, hipnólogos. Muito bem, obrigado Thalita, obrigado Lara por abrir. Lara tá com uma paisagem aí bem descolada. Ingrid, bom te ver, Ingrid. Você não falou hoje com a gente? Fiquei de ouvinte hoje, Eric. Deixa eu me reagrupar. Reagrupar, tá bom. Coaches Mas foi quânticos é fantástico. importante. É importantíssimo. Coach quântico, né? Você bota quântico para tudo Eu não agora. tô conseguindo virar minha câmera pra mim. Não tá conseguindo, não acredito. Isabela, vai ficar tudo na escuridão mesmo? Aê, Thalita, muito bem. Deu certo. Alguém mais? Dou-lhe uma. Eu tô tentando, mas não tem, não. Tente aí. 2 segundinhos. Bote praia não, por favor, que eu tô doido pra ir pra Recife. Meu Deus do céu. Só de ruim, né? Olha aí. Uma curiosidade, É, os não, novatos boa. que chegam aqui são de Recife, é? Ou das aulas que tu der, Eric? Tem pessoas da ESA, né, que são minhas novas alunas, né? Maria, Dianete, Isabela, Clara, João. Mas tem pessoas também que são novatas de outros cantos. Ah, Né? tá. Porque elas têm sotaque mais pro lado, tipo, limoeiro. Uhum. Porque Recife é mais puxado, né? Ainda mais, né? Elas não tem tanto. Recife fala chiado, né? É, Lilian é de onde? Fortaleza. Capital do... Inclusive, saudades Fortaleza. Fortaleza é a segunda capital do Ceará. A primeira é Juazeiro do Norte. Não temos informação disso. Não temos informação disso. Então eu vou tirar, hein, gente? Right. Tirei já. Gente, muito obrigado. De coração. Foi muito massa. Na verdade, tirei a foto agora porque foi mais espontânea. Então, grande abraço e até daqui a 15 dias. Valeu!